Fala galerinha do oitavo ano, sejam bem-vindos à nossa sétima aula. Nesta aula nós vamos tratar sobre um direito fundamental. Vamos falar sobre o direito à moradia, tá? O que caracteriza o direito à moradia? E vamos falar também sobre um problema que nós temos no Brasil, que é o déficit habitacional. Então, pega lá o teu livro, abre na página 22 e vamos estudar. Muito bem, meus queridos alunos do oitavo ano, vamos continuar falando sobre direitos. Lembrando que nós estamos falando, nesse segundo bimestre, no capítulo 2, tratando sobre viver dignamente. E a gente já viu sobre uma série de assuntos, todos eles versando sobre direitos, certo? Já vimos sobre a Declaração dos Direitos Humanos, já vimos sobre a Declaração dos Direitos dos Jovens, que a gente viu nas aulas anteriores, que é uma interpretação da Declaração dos Direitos Humanos para, o público jovem, para os jovens, tá? Hoje nós vamos falar sobre o direito à moradia, exatamente. Dentre os muitos direitos, básicos que a gente podia tratar, nós vamos tratar sobre o direito à moradia, tá? E vamos entender que ele é um pouco mais abrangente do que normalmente a gente está acostumado, ou do que a gente poderia pensar, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, moradia é um direito assegurado do cidadão. Então, está lá entre os direitos básicos. Não só na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também na nossa Constituição, que é a lei máxima brasileira. Lá, dentre os muitos direitos básicos que todos nós brasileiros temos, está o direito à moradia, tá? E o interessante é que esse direito ele não envolve só um teto para morar, tá? A gente pode pensar assim, o que é o direito à moradia? É o direito da pessoa de ter uma casa. Ok, não está errado. Só não é só isso, não é apenas isso. O direito à moradia envolve mais do que a habitação, Envolve segurança, envolve saúde, envolve dignidade, Na casa, tanto na casa onde a pessoa mora, quanto na comunidade onde ela está. Então, não adianta dizer assim, a pessoa tem uma casa, ela mora numa invasão, por exemplo, Que aqui em Belém isso é muito comum, as pessoas invadirem terrenos, locais que estão abandonados, sem dono, enfim, terras públicas, E ali fazerem um puxadinho, um barraco, alguma coisa assim, e é a casa da pessoa. Aí você pode pensar, então pronto, o direito à moradia dele está garantido, porque ele tem um teto sobre a cabeça dele. Negativo, Neste caso, o direito à habitação da pessoa não está garantido. O que ela tem é um teto sobre a cabeça dela, mas ela não tem infraestrutura nenhuma, nem de saneamento básico, nem de saúde, às vezes nem de educação próximo ali, onde estão convivendo crianças, adolescentes, enfim. Então, não é só o direito à moradia, envolve toda uma série de outros direitos que também são básicos para o cidadão e que buscam garantir uma vida digna para as pessoas, Daí o assunto principal do nosso capítulo, que é justamente viver dignamente. Então, nós temos aí duas imagens para vocês observarem, de situações de pessoas que, em tese, elas têm um teto sobre a cabeça dela. Mas aí eu te pergunto, será que o direito à moradia dessas pessoas está realmente sendo assegurado só porque elas têm um teto sobre a cabeça delas? Só porque a parede deles é de tijolo? Só porque eles têm onde morar? A gente pode observar que não, Segundo o conceito que nós estamos aprendendo, não. Essas pessoas que moram nesses locais não têm o seu direito à moradia sendo respeitado. É direito de todos. Então, se a moradia é um direito que está ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na nossa Constituição, que deve ser assegurado a todos, então o que isso significa? Que é direito de todo mundo. Se está lá no rol dos direitos básicos, logo é direito de todos. Portanto, ninguém pode ser removido do seu lar, nem ser ameaçado quanto à posse da sua moradia. Então, você tem uma casa, o seu lar, você pagou, então você está pagando o aluguel direitinho, tá tudo certo. E, de repente, alguém chega lá e invadir a tua propriedade, te expulsar da tua casa, ficar com a tua casa, ou ser ameaçado ali, como às vezes acontece em alguns locais, no Brasil como um todo, principalmente nos centros urbanos, em que você tem ali um poder paralelo, às vezes nas periferias, que
coloca as pessoas assim, né, em risco e ameaça as pessoas que se elas não pagarem determinadas taxas ou coisas assim, podem tomar sua casa, enfim, isso é completamente ilegal, tá? Por quê? Porque segundo o que nós temos na nossa lei sobre o direito à moradia, tá? Ele é um direito que é assegurado a todo mundo e se você tem um lar, tem uma casa, é seu, tá tudo certinho, ninguém pode simplesmente chegar lá, invadir a tua propriedade e te tirar a força, né? Tomar, né, aquilo que te pertence. Então, é algo que é muito claro, né, na lei para todos nós, tá? E aí existem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Por quê? O que ou quem, vamos dizer assim, né, vai garantir que esse direito realmente vai fazer parte da vida das pessoas, está ali, né, para ser atendido, para ser garantido para as pessoas. É o governo, né? E ele vai agir não tendo que dar casa para as pessoas, não é essa a questão, tá, gente? A gente tem programas habitacionais, é verdade, isso faz parte também, né, da política governamental, criar programas habitacionais, principalmente para famílias de baixa renda, né, incentivar para que as pessoas tenham, né, a sua casa própria. Ele pode fazer isso? Pode. Né? Mas não é obrigação do governo sair comprando casa para todo mundo e dando para todo mundo assim, não, tá? Mas há outras coisas que são, sim, né, função, papel governamental para garantir que esse direito à moradia realmente exista para as pessoas, seja alcançado por todo mundo, tá? Então, neste caso, como é direito de todos, né, o governo ele deve se comprometer a atender às necessidades das moradias. Então, não é que ele vai construir casas para as pessoas, né? Apesar de nós termos programas que, né, estão aí para isso, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, mas você tem toda uma série de critérios para fazer parte, não é todo mundo, né? Vai construir uma casa para mim, por exemplo, né? Normalmente são pessoas de baixa renda que são atendidas. Mas ele tem outras obrigações e essas sim são para com todos, independente da faixa de renda da pessoa, tá? Que é, por exemplo, saneamento básico. Saneamento básico é algo, como o próprio nome já diz, básico. Água encanada, esgotamento sanitário, drenagem das ruas, tudo isso faz parte do saneamento básico. E isso é extremamente necessário para que as pessoas tenham uma vida digna. Falta de saneamento básico mata as pessoas. Ah, mata como, professora? Mata porque não vai ter, as pessoas vão ficar mais suscetíveis a doenças, né? Agora, por exemplo, que a gente está vivendo um tempo de pandemia, em que uma das principais formas de você tentar se manter distante do vírus, fazer, né? Tentar não ficar doente é o quê? Lavar as mãos. Mas como que você lava as mãos com frequência se não tem água encanada na tua casa? Como que você faz para manter as coisas limpas e higienizadas se o esgotamento sanitário da tua rua está passando bem ali na frente da tua residência? Como que você vai manter as coisas limpas, né? Então, doenças como, por exemplo, cólera, dengue, doenças que podem vir, né, dessa falta de saneamento básico, essas podem matar. Por isso que a gente diz que falta de saneamento básico mata, né? Por quê? Porque ele acaba provocando, né, causando, trazendo aí uma série de problemas para a saúde das pessoas. Então, saneamento básico é algo que sim deve ser garantido pelo governo, pelo poder público, é obrigação dele, tá? Você não vai, nós pagamos, né? Eu e você pagamos os nossos impostos para isso. Tá? Não é assim, os moradores de uma rua vão se juntar e fazer o encanamento da rua. Não, não é obrigação nossa como cidadão fazer isso, é do poder público, tá? Outra coisa que precisa ser garantida, energia elétrica, né? Nós vivemos num mundo moderno em que basicamente todas as coisas que a gente usa e necessita precisam de energia elétrica para funcionar. Mesmo que a gente tenha aparelhos que funcionem de maneira portátil, eles precisam ser recarregados, né? E normalmente isso vai ser feito como? Usando energia elétrica. Por incrível que pareça, nós ainda temos lugares neste vasto Brasil em que não há energia elétrica com frequência, né? Em que as pessoas usam ainda óleo para poder, né, acender ali o lampião, a lamparina, e não tem determinados eletrodomésticos, né, para os quais, como o próprio nome já diz, eles precisariam de energia elétrica para funcionar, eles não conseguem ter. Então, isso acaba diminuindo um pouco, né, aquilo que as pessoas podiam alcançar como vida digna. Outra coisa, posto de saúde. Para um local ser considerado como uma moradia digna,
tá? É preciso sim ter um posto de saúde perto. Não precisa ser colado na casa das pessoas, tá? Mas uma possibilidade da pessoa ter uma assistência médica, né, lá na casa dela ou próximo da casa dela para que ela possa ser atendida em caso de urgência, no caso que precise. Então, é necessário. Escolas e creches, por quê? Porque as pessoas moram, você tem crianças, você tem, né, pessoas em idade escolar que precisam, os pais, as mães precisam sair para trabalhar, então deixa o menino na creche, deixa a criança na creche, coloca a criança na escola, é necessário, né, próximo. De que adianta, por exemplo, construir um conjunto habitacional para as pessoas num determinado lugar, né? Se esse lugar não tem um posto de saúde perto, esse lugar não tem uma escola perto, né? Então tem uma série de dificuldades para as pessoas se locomoverem. Isso é uma vida digna? Não é uma vida digna, né? Então é necessário todas essas coisas, tá? Áreas de lazer, a gente já viu, né? E vamos puxar da memória, tá? Lá no 6º ano, nós passamos um ano inteiro falando sobre direito, né? Direito ao lazer. Então a gente já sabe que lazer é um direito básico para qualquer pessoa, né? No caso lá atrás, quando a gente falou, nós falamos bem focado, né, para criança, adolescente, tá? Mas o direito ao lazer é um direito do ser humano, tão básico quanto a moradia, que é o que nós estamos tratando aqui hoje. Tá? Então é necessário, em locais que você tem ali pessoas morando, ter sim espaços de lazer, espaços públicos de lazer, em que as pessoas elas possam, né, ir passear com essas famílias, se distrair. Isso faz parte também de manter a dignidade da vida das pessoas, dos cidadãos, tá? Coleta de lixo está muito, né, próximo, muito ligado lá ao saneamento básico. São duas coisas que estão, ó, juntinhas, tá? Então, se a prioridade é ter saneamento básico, coleta de lixo também faz parte. Nós já passamos, né, por exemplo, por momentos em que a coleta não ocorria na nossa cidade com a frequência necessária. Então, amontoa lixo, lixo chama bichos, né, animais que transmitem doenças para o ser humano. Então, é necessário, né? A falta dessa coleta pode se tornar um problema de saúde pública por conta dessas doenças que podem decorrer, né, dessa falta de coleta de lixo no tempo adequado. E, por fim, transporte público. Por quê? Porque essas pessoas moram num lugar, elas precisam se locomover, né? Não basta morar num lugar, a gente não tem mais esse hábito, né, de morar num lugar e você trabalha do lado de casa, né? Acho que bem poucas são as pessoas que conseguem fazer isso. A maioria de nós precisa se locomover, né? E quem que vai garantir esse transporte público? É justamente o governo. Então, repara bem como tem uma série de coisas que parece que não tem nada a ver com casa, com moradia, com habitação, mas na verdade tem, né? E todas elas, tá, estão linkadas diretamente à garantia do direito à moradia. Porque a gente só pode dizer que você, né, um cidadão, tem o direito à moradia respeitado, garantido, se nós tivermos pelo menos todas essas coisas aqui funcionando da maneira que deve, da maneira correta, tá? Então, por mais que o governo ele não tenha obrigação de construir casas para as pessoas, necessariamente para todo mundo, né, para toda a sua população, né, salvo ali quando as pessoas que participam dos programas habitacionais, tá? Mesmo que ele não tenha essa obrigação, ele tem outras obrigações que estão diretamente ligadas ao direito à moradia, né? E precisam ser cumpridas, né? Os governos precisam se comprometer em cumpri-las para que, de fato, esse direito seja respeitado, tá? E aí a gente pode pensar, ok, então tá, já entendi, né, a que o direito à moradia se refere, que não é só a casa, né, a construção em si, mas há uma série de outras coisas que estão ligadas a isso. Então, como é que é a moradia ideal, né? Pensa aí, como é que é a moradia ideal? Ah, sei lá, pode ser uma casa com 10 quartos, né? 15 banheiros. Eu vou te perguntar, quem é que vai limpar tudo isso, né, meu bem? Mas enfim, tá? O que é a moradia ideal, tá? É aquela que vai proteger o seu morador. Proteger de quê? Proteger da chuva, proteger do calor, do vento, da umidade, proteger contra desmoronamentos, inundações, incêndios. Daí as moradias terem que ser construídas em locais de preferência planejados, né? Que não fiquem em costas de morros. Aí tu vai pensar assim, professora, mas tem
aqueles morros, aqui em Belém a gente não tem morro, né? Mas você tem cidades, por exemplo, como o Rio de Janeiro, que as pessoas moram nos morros, né? Pois é, mas elas só moram ali porque você teve um problema habitacional muito grande no passado e que nunca foi resolvido, né? Se vocês ainda não estudaram essa história, vocês vão estudar, então não darei spoiler, tá? Mas não é porque, alguém lá atrás pensou que aqui é o melhor lugar para morar. Era onde tinha e foi crescendo, tá? Então, o ideal é que a pessoa dentro da sua casa se sinta protegida, né? Das intempéries da natureza, se sinta protegida também de violência, né? De problemas mais urbanos que nós temos. Então, a moradia ideal, por mais que a gente pense lá em 1 zilhão de quartos, não sei quantos banheiros, tá? Ela é aquela que protege o seu morador, né? Tá protegendo é ideal. Além disso, além de proteger, né, ela também tem que ser adequada para o número de pessoas que vivem nela. Então, assim, eu tenho uma casa de 5 cômodos, vamos dizer assim, tá? Então, a sala, cozinha, banheiro, 2 quartos, 5 cômodos. É uma casa, né? Boa, normal, tá? Mas aí eu moro com 10 pessoas dentro dela. Imagina, né? Você botar 10 pessoas em 5 cômodos. Acaba ficando, né, muito apertado, todo mundo tem que dividir os mesmos espaços, dorme ali um por cima do outro, né? Acaba com aquele negócio da aglomeração que a gente não pode fazer, você já começa a se aglomerar dentro de casa, tá? Então, assim, é necessário que a habitação seja adequada para o número de pessoas que vivem nela, né? Então, com um ambiente propício para cozinha, né? Para lavar roupa, para o banheiro, tá? O ideal, por exemplo, é que você tenha um quarto para cada 2 moradores. Um quarto para cada 2. É o ideal. Então, é o pai, a mãe e 2 filhos. Então, o ideal é que a casa tenha 2 quartos. Tá? Tem 3 filhos, então o ideal é que ele tenha 3 quartos, porque se vier o quarto filho, né, já fica ali 2, né, 2 em cada quarto. Então, assim, é o necessário para que você consiga viver de uma maneira tranquila, sem estar se esbarrando nas pessoas, né, sem estar ali se aglomerando, certo? Garante ali dignidade para as pessoas. Então, a gente pode perceber que é um conceito bastante geral, né? E a gente pode encontrar essa moradia ideal numa mansão. De repente você pode ser assim, bastante ambicioso, né? Estude, trabalhe, né? Você pode conseguir. Ou morra aí jogando na Mega Sena, quem sabe um dia você é sorteado. Ou não. Tá? Então, pode ser uma mansão? Pode, né? Então, moradia ideal pode ser uma casa simples? Também, né? É uma casa, tem um teto, as pessoas estão protegidas, estão, né? Um apartamento também, né? A moradia ideal é aquela que protege o seu morador das intempéries, né? Do tempo, da violência, enfim, tá? E ela também tem que ter o espaço adequado para todo mundo que mora ali, para não ficar todo mundo se apertando, se aglomerando, enfim, tá? Muito bem. Os gastos com aquisição ou aluguel da moradia não podem comprometer o atendimento de outras necessidades fundamentais. Tá? Então, alguns economistas, algumas pessoas especialistas, né, nessa área econômica, assim, de finanças principalmente, né, não tanto de economia, mas finanças, tá? Eles sempre dizem que o aluguel ele não pode comprometer, por exemplo, 50% da renda da pessoa. Não, é ali 20, 30% no máximo. Por quê? Porque ela tem os outros gastos, ela tem o gasto com alimentação, ela tem gasto com educação, com transporte, o próprio lazer, que como a gente viu que, né, é um direito, ele precisa também estar garantido ali dentro do orçamento de alguma forma, tá? Então, os gastos, seja na compra ou no aluguel de uma moradia, eles não podem, né, consumir aí toda a renda da pessoa. Então, ela precisa ali fazer, né, na ponta do lápis as suas continhas de quanto que ela pode pagar de aluguel para poder, né, morar direitinho e não acabar, né, indo para um local ou morando em um local muito caro que ela não consiga pagar, tá? Infelizmente, muitas pessoas, né, que deveriam ter esse direito garantido, acabam tendo esse direito negado. Porque, infelizmente, a gente vê muita gente morando em casas, né, em habitações,
famílias inteiras vivendo em condições muito precárias, tá? E que não favorece nem um pouquinho, nem a segurança da pessoa, nem a saúde dela e muito menos o seu conforto, tá? Então, o que a gente percebe, como isso que a gente vê aqui na foto, né, aqui embaixo, é que muitas pessoas, apesar de terem um local para morar, né, apesar de terem ali um teto sobre a sua cabeça, o seu direito à moradia é desrespeitado, né? Por quê? Porque ele mora em locais sem a mínima condição, né? Sem nada daquilo que a gente comentou, né, lá no início da aula, saneamento básico, né, saúde, às vezes para estudar tem que ir para muito longe, o transporte não chega aqui. Imagina se coleta de lixo chega aqui, né? Um transporte ou uma ambulância, uma pessoa aqui no meio dessas casas passou mal, precisa ser socorrido por uma ambulância, nunca que uma ambulância vai conseguir chegar aqui, né? Até a maca, se os socorristas resolveram descer da ambulância, levar a maca para botar a pessoa dentro, olha como é difícil, né? E como esse lugar tem muitos outros, né, iguais ou piores espalhados por esse Brasil, né? Então, isso significa que há muitas pessoas que têm sim o seu direito à moradia negado, retirado, subtraído por conta dessas más políticas públicas, né? Ou nenhuma política pública exercida em alguns lugares, né? Que deixam de favorecer o cidadão, né? Enfim, então é um problema grave no Brasil, gravíssimo, tá? E aí, dentro deste âmbito, a gente chega na parte sobre o déficit habitacional, tá? Que é justamente, né, um cálculo que se faz levando em consideração vários fatores, tá? Sobre a questão habitacional no Brasil. Esses gráficos que a gente está vendo aqui, tá? Eles são baseados em dados, né, daqui da pesquisa do IBGE, da PNAD contínua, que é uma pesquisa que ocorre, né, durante os anos. Essa aqui é de 2018, tanto que ela tem dados de 2016 e 2017, tá? E ela traz algumas informações importantes para a gente. Vamos lá, tá? Então, nós temos aqui domicílios com ônus excessivo de aluguel. O que é isso? A galera que paga aluguel muito caro, tá? Seja porque o aluguel aumentou, né? A taxa, né, aumenta, ou, enfim, porque às vezes a pessoa quer morar num local que é mais acessível para transporte, para educação e etc. E normalmente esses locais são mais caros mesmo, os aluguéis, né? Então acaba aí onerando o seu orçamento familiar, tá? Os cálculos aqui, os números, eles estão em milhares, tá, gente? Então, nós temos aqui o Brasil, tá? Cerca de esse aumento que teve o amarelinho é 2016, o cinza é o 2017, tá? Aqui na nossa região, né? 180 mil, tá? Isso é em 2016 e em 2017 182 mil. Você teve um aumento, né? Aí de número de domicílios em que as pessoas pagam um aluguel muito caro, né? Acima do seu orçamento, tá? No Brasil, você tem aqui 3 mil, como tá em milhares, tá? Você vai multiplicar, olha a matemática aí, tá? Então, é como se fosse 3 milhões, ok, bebê? Então, você tem aqui, a região norte foi uma das que menos cresceu, né? Mas você tem as pessoas que gastam demais, gastam excessivamente com aluguel, tá? Domicílios alugados, então não se está levando em consideração aqueles que são próprios, né? Mas aqueles que são alugados com adensamento excessivo. Que diabos é adensamento excessivo, né? Adensamento excessivo é o cálculo que se faz pelo número médio de moradores por dormitório. E neste caso é acima de 3. Então, né, aqui ele está falando de domicílios alugados em que você tem mais de 3 pessoas dormindo por quarto, por dormitório, certo? Então, você tem aí, também está em milhares, tá? Você tem um número grande. Isso aqui é um dado interessante, porque, como eu falei ainda agora para vocês, a gente está vivendo, né, um momento delicado, né, na saúde no brasileira. E uma das coisas que sempre repetem, né, a gente vê repetir na televisão, na imprensa, é o quê? Evite aglomerações. Aí você vai para a casa das pessoas mais necessitadas, mais, né, de baixa renda, mais pobres.
em que moram às vezes, né, muitas pessoas num único cômodo ou dividem um único dormitório. Como é que você vai evitar aglomeração dentro da sua própria casa? É difícil, né? Se você tem um quarto só para você, cara, graças a Deus. Porque tem um monte de gente que divide quarto, não é só, eu divido com meu irmão. Whatever, isso aí, né? Tanto faz. Eu dividi quarto a minha vida inteira com meu irmão, diga-se de passagem. Tá? Então, assim, não é disso. Mas às vezes é realmente morar todo mundo num único quarto, num único cômodo. Olha que difícil, né? Então, você tem aqui um número grande em termos de população brasileira que vive de aluguel e ainda por cima, né, com muitas pessoas dentro de um mesmo cômodo, no mesmo dormitório, tá? E aí aqui a gente tem uns dados mais gerais, né, em porcentagem. Então, você tem 5,2% dos domicílios, né, alugados, eles têm adensamento excessivo, então muitas pessoas no mesmo dormitório, tá? Mais de 3 pessoas, tá? 14,8%, olha meu riscado super reto, né? Coordenação motora zero, tá? São de habitações precárias, tá? Tipo aquelas que a gente viu ali na foto, tá? Que realmente não só a habitação, mas o próprio ambiente que a pessoa, o contexto que ela tá ali é desfavorável para se dizer que ela vive dignamente, tá? 50% dos, né, aluguéis estão com ônus excessivo, ou seja, pagam muito mais caro, comprometem uma porcentagem muito grande do seu orçamento para poder pagar o aluguel, né? Acaba sendo a principal conta da casa, né? A mais cara. Quem mora de aluguel já pode até ter ouvido o pai ou a mãe falar assim, que aluguel come com a gente, porque é mais ou menos isso mesmo, tá? E 29,9% tem ali problema de coabitação familiar. O que é a coabitação familiar? Tá? É o número de famílias que têm interesse em constituir domicílio próprio. Moram no mesmo ambiente, mas querem construir ou constituir domicílio próprio. Isso é o que a gente chama de coabitação familiar, tá? Em 2015, lembra-se aqui que está calculando para a gente 2016 e 2017, tá? Em 2015, você tinha aí 69,8 milhões, tá? Era o número de domicílios no Brasil, tá? Domicílio registrado direitinho, tá? E nós temos aí, tá? 2007. E nós temos aí 207 milhões de habitantes em 2017, tá? Mais ou menos esse número aí, 200, tá difícil hoje. 207 milhões de habitantes vivendo em 69,8 milhões de domicílios. Faz a conta aí, matemática. E aí vê quanto que dá isso aí por casa, tá? Mas esse não é bem a nossa intenção aqui. É só pra gente perceber, tá? O quanto de déficit que a gente tem em relação à habitação neste país e o quanto que ainda deve melhorar, né? Precisa melhorar, essa é a questão. Beleza? Então, o que a gente pode concluir neste instante, tá? Primeiro, direito à moradia não diz respeito apenas à habitação, mas está ligado a uma porção de outros direitos. Nós começamos a aula falando sobre isso, tá? Segundo, o governo é responsável, sim, por garantir as condições básicas para que o direito à moradia ele seja efetivo às pessoas, efetivo aos seus cidadãos. Então, não pode simplesmente lavar as mãos, né? Dizer assim, não, olha, vai lá e faz. Não. Tá? Ele precisa realmente se comprometer, tá? Terceiro, cada pessoa tem a sua ideia de moradia ideal, né? Nós vimos lá uma mansão, uma casa simples, um apartamento, ok. Mas, em geral, o que é a moradia ideal? É aquela que protege os seus moradores, tá? Independente de quantos quartos você acha que tem que ter ou quantos banheiros, ok? E o déficit de habitação, nós acabamos de ver, é algo realmente preocupante no nosso país, né? E ele é ainda mais afetado por momentos de crise, como por exemplo agora, né? Que a gente vive uma crise na saúde, mas que acaba afetando vários setores, né? Inclusive a moradia, inclusive a economia, enfim. Então, é algo que realmente precisa ser avaliado pelos governos e precisa ser resolvido de alguma forma, principalmente através de políticas públicas. Beleza? Então tá, olha só. Agora você vai olhar aí na descrição da sua aula quais as atividades que você tem que fazer, porque sempre tem atividade para fazer, tá? Estuda, beleza? Se cuida e até a próxima aula.
Tchau!